Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do Instituto Federal do Ceará. Então, primeiramente aqui na tela você tem algumas recomendações, tá? Para esse período de aula remota. E você pode pausar o vídeo e tá vendo com mais calma, lendo com mais calma, e você também pode encontrar lá no Classroom, tá? É, então aqui é mais uma aula de álgebra linear, tá? E aí a gente vai continuar falando sobre o assunto de matrizes, tá? Bem, só para recordar, na aula anterior, né, foi visto uma noção, uma definição de matrizes, alguns tipos de especiais, matrizes quadradas, né, o que seriam diagonal principal, diagonal secundária, matriz diagonal, etc. A gente também viu adição e subtração de matrizes, como que a gente opera essas matrizes em adição e subtração. E também a gente viu como que se multiplica uma matriz por um número, tá? E as propriedades, e algumas propriedades, tá? Em relação a essas operações. Bem, o que a gente vai ver na aula de hoje é produto de duas matrizes, tá? Então, agora sim, a gente vai estar multiplicando duas matrizes. A gente também vai ver o que seria transposta de uma matriz e também a questão de matriz inversa, tá? Bem, então a gente vai iniciar com o produto de matrizes, tá? Então, você vai estar o nosso objeto de estudo, né, é justamente o produto de duas matrizes. Então, se você tem uma matriz A e uma matriz B, você quer saber aqui quem é o produto de A por B, tá? E aí a gente pode denotar por uma matriz C. Então, bem, antes de qualquer coisa, né, é importante você observar a ordem das matrizes que você quer multiplicar, tá? Então, se você quer multiplicar A por B nesta ordem, né, então aqui N e aqui também é N, tá? Ou seja, o número de colunas da primeira matriz, que nesse caso é a matriz A, tem que ser exatamente igual ao número de linhas da segunda matriz, que neste caso é a matriz B, tá? Então, você só vai estar podendo multiplicar quando a quantidade de colunas da primeira foi igual à quantidade de linhas da segunda, ok? Então, essa condição ela é imprescindível, tá? Você só vai poder falar em multiplicação nesta situação, tá? Bem, outra coisa é o seguinte, que a partir do momento que você pode operar a multiplicação, essa sua matriz C, que é o produto de A por B, ela já tem uma ordem determinada, que é dada justamente por M, certo? E P, ok? Então, por exemplo, digamos que sua matriz A é uma matriz de ordem 2 por 3, certo? E você vai multiplicar pela matriz B, que seria de ordem 3 por 4. Então, primeiro, você pode multiplicar porque este é igual a este, ok? E aí, vou chamar de C aqui esse produto, ele vai ter justamente, vai ser da ordem 2 por 4. Então, ele vai ser da ordem 2 por 4, ok? Então, se você, por outro lado, se você tem uma matriz A que fosse da ordem, sei lá, 2 por 4, e uma matriz B da ordem 3 por 2, certo? Isso daqui você não pode multiplicar, tá? Porque este elemento, aqui ó, este elemento não, este número é diferente deste, tá? Então por isso não existe esse produto, ok? Não existe o produto. Você não pode multiplicar essas duas matrizes aqui nesta ordem A por B, tá bem? E aí, então bem, você já sabe quando que você pode multiplicar, tá? Essas duas matrizes. Você já sabe a ordem, né? O tipo da matriz resultante, ok? E aí,
digamos que agora é o mais importante, né? É você saber como que você vai encontrar os elementos lá dentro, né? Quem são os elementos dessa matriz produto, ou seja, quem são os elementos dessa matriz C. De uma forma bem algébrica, né? Quando você quer encontrar o elemento C e K, ou seja, é o elemento da iésima linha de K, né, de C, perdão, e a linha K dessa matriz C, ou seja, é o elemento C e K, é o elemento que está na linha I e na coluna K, certo? Ele é dado por essa soma de produtos aqui, certo? Ele é dado por essa soma de produtos. Ou seja, você está pegando, se você olhar, ó, esses elementos, este e este, tá? Eles são os elementos que eles estão justamente na linha I da sua matriz A, tá? E esses outros aqui, ó, né? São os elementos da coluna K, tá? Então você está pegando os elementos da linha I, multiplicando pelos elementos de A, né? Multiplicando pelos elementos da coluna K da matriz B, tá? E escrevendo na forma de somatório, você tem essa expressão aqui. Mas bem, eu não gosto muito dessa expressão, porque às vezes pode ser muito ruim de lembrar, tá? Então, já na frente eu mostro, digamos, com uma forma mais fácil de você tentar lembrar, tá? Do que essa fórmula com esse monte de índice. Mas a definição ao pé da letra é esta, tá? Então, pronto. Essas observações foi o que eu já disse em relação à ordem das matrizes, o que você tem que ter e o que você obtém na matriz C, tá? Então, bem, quando você observa lá a definição de C e K, né, como eu estava dizendo, o que está sendo feito, né? Então, o elemento, só para reforçar, o elemento C e K, né, ele está na linha I, certo? E ele está na coluna K. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a linha, I de A, que é a primeira matriz no caso, e você vai pegar a coluna, já está aqui na verdade, né? Você vai pegar, ó, a linha I da matriz A e você vai pegar justamente a coluna K da matriz B. Então, como você tinha, né? I e K. Então, você vai pegar a linha I da matriz A e a coluna K da sua matriz B, tá? Isso porque você está trabalhando A vezes B, ok? Então, a partir daí, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar, né, elemento por elemento, ok? Então, ó, se a gente emparelha aqui, né, se a gente coloca aqui tudo um do lado do outro, então você vai multiplicar ordenadamente este por este por este, certo? Ó, você vai multiplicar aqui, certo? Que é o que está sendo dito aqui, certo? Você está multiplicando e depois você vai somar, tá? Então, com isso você obtém essa expressão aqui, ok? E aí, como eu falei um pouco antes, como que eu faço geralmente, tá? Eu vou ter a minha matriz dessa forma, né? Então, eu tenho uma matriz aqui, essa é a matriz A, tá? Essa é o que eu estou chamando de matriz B. E aí, como que eu faço, pelo menos, para encontrar esse produto, tá? Então, bem, digamos que eu queira encontrar o elemento C11. Vamos pensar assim, tá? Então, ó, como eu já tinha dito, você vai pegar o que? Primeira linha, certo? Porque isso daqui ele me diz para pegar a linha 1 de A e me diz para pegar a coluna
1 de B, certo? Então eu peguei aqui primeira linha de A e primeira coluna de B. E aí eu vou só multiplicando, tá, os elementos por elemento. Então, por exemplo, eu vou pegar esse vezes esse, depois esse vezes esse, depois assim de modo sucessivo até chegar nesse vezes esse, tá? Então na prática ficaria A1 vezes B1 mais A12 vezes B21 mais assim eu vou somando até quando eu chegar no último, que é o A1NBN1, certo? Então, e com isso eu chego lá naquela expressão que eu tinha, tá? Então, por exemplo, se eu quero o elemento C21, tá? Então, o que é que eu vou pegar? Eu vou pegar aqui a linha 2 de A e vou pegar a coluna 2 de coluna 1 de B. Então, eu vou estar multiplicando aqui, ó, a linha 2, certo? E a coluna 1. Então, com isso, eu vou multiplicar ordenadamente este vezes este, mais este vezes este, mais, vou somando até chegar no último, esse vezes esse. Então, ó, é o A21 vezes o B1, mais o A22 vezes o B21, mais, vou fazendo assim até o último, que é A2N vezes o BN1, tá? E assim eu vou fazendo até encontrar todos os elementos C e K, tá? Ok? Que eu tenho na minha matriz C, tá? Então, bem, por exemplo, tá? Se eu vou calcular aqui, eu tenho a matriz A, então minha matriz A, ó, primeiro eu vou olhar aqui, essa daqui é do tipo, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Esse daqui ela tem 3 linhas e 1 coluna, tá? Então, bem, primeira coisa, né? Eu posso multiplicar porque eu posso multiplicar por B porque aqui esses números são iguais, certo? A quantidade de colunas de A é igual à quantidade de linhas da B. E aí a minha matriz C, né? A minha matriz C, que é o produto, certo? A minha matriz C, nesse caso, ela vai ser do tipo 2 por 1, 2 por 1, tá? Ou seja, ela vai ter 2 linhas e uma coluna. 2 linhas e uma coluna, então é o C1, o C21, tá? Então, quem é o C11? O C11, eu vou pegar a primeira linha de A e multiplicar pela primeira e única coluna de B, tá bem? Então, com isso, né, vai ficar o quê? 1 vezes 7, porque eu vou multiplicar de ordem ordenada, né? E 2 vezes 8, mais 3 vezes 9, tá? Bem, e aí, agora sim, eu tenho que operar, né? Fica 7 mais 7 mais 16, certo? Mais 27, que vai dar 50, tá? Bem, e aí o C21, né? Vou fazer da mesma forma, então, só que C21, então, eu tenho que pegar segunda coluna de A, né? Primeira coluna de B. Então, vou multiplicar de forma ordenada, 4 vezes 7, mais 5 vezes 8, mais 6 vezes 9, tá? Então, aqui eu tenho 28 vezes 40 e 54, tá? Como resultado, isso dá 122,
ok? Então, na verdade, essa minha matriz, né? Eu fiz essas contas e eu descobri os elementos, tá? Descobri os elementos. Então, agora eu posso determinar a matriz em si, certo? 122. Ok? Então, este é o resultado, tá? Aqui, por exemplo, né? Aqui é do tipo 2 por 2, essa também do tipo 2 por 2, tá? Então, eu posso multiplicar A vezes B, porque este número é igual a este. E como resultado, né, eu vou obter uma matriz C do tipo 2 por 2. Então, essa minha matriz C aqui vai ser C11, C12, C21, C22. Então, aqui eu tenho 4 elementos que descobri, certo? Então, bem, aqui, primeiro, C11. Então, C1 eu vou fazer o quê? Multiplicar primeira linha e primeira coluna, tá? Certo. Então, fazendo isso, vai ficar 1 vezes 5 mais 2 vezes 7. 5 mais 14, 19, tá? O C2 fazer o C12, certo? Então, o C12 eu vou pegar o que agora, né? Primeira linha e segunda coluna, tá? Só você observar, tá? Ó, aqui me diz a linha que eu pego na primeira matriz e aqui me diz a coluna que eu pego na segunda matriz, tá? Sempre você observa isso. Então, aqui vai ficar 1 vezes 6 mais 2 vezes 8. Então, vai ficar 6 mais 16, tá? Que vai dar 22, ok? Da mesma forma, C21, então, eu tenho que pegar o que, né? Tenho que pegar segunda linha na primeira matriz, primeira coluna na segunda matriz. Então, eu tenho que pegar segunda linha na primeira matriz e aqui eu tenho que pegar a primeira coluna, tá? Multiplicando de forma ordenada, 3 vezes 5 mais 4 vezes 7. Então, vai dar 15 mais 28, ok? E aí eu vou ter 43. Bem, C22, que é o último, isso me indica que eu tenho que pegar segunda linha na primeira matriz, segunda coluna na primeira matriz. Então, eu tenho que pegar estas filas, tá? Então, vai ficar 3 vezes 6 mais 4 vezes 8. Então, eu tenho 18 e eu tenho 32. Então, como resultado, tenho aqui 50. Então, descobri todos os elementos da minha matriz produto. Então, aqui a matriz A, B, né, que eu estou chamando de C, por enquanto, né, posso fazer isso. Então, encontrei todos os elementos, descobri que o C1 é 19, o C12 é 22, o C21 43 e o C22 50. Então, o produto, né, da minha matriz A por B foi essa minha matriz aqui, tá? Então, esse outro eu vou deixar aqui como exercício para vocês podem verificar, tá? Só lembrando que A ao quadrado é A vezes A, tá? A ao cubo é A vezes A vezes A. Então, você pode, depois que você calcular primeiro, você já sabe quem é essa matriz aqui, e aí você vai estar multiplicando por A novamente, tá? Essa última questão. Então, algumas propriedades, tá? Algumas propriedades relacionadas às matrizes, a esse produto de matrizes. Bem, a primeira delas é a associativa, tá? O que lhe diz associativa? Lhe diz justamente que não importa, tá, a ordem que você multiplica as matrizes. Ou melhor, deixa para não falar besteira.
Você tem um produto de 3 matrizes, tá? Você tem aqui A, você tem para multiplicar A vezes B vezes C, tá? Então, eu posso começar multiplicando essas duas, A e B, tá? Ou eu posso começar multiplicando essas outras, B e C, tá? Então, que não vai dar diferença no resultado. Então, eu posso multiplicar primeiro A e B e depois o resultado multiplicar por C, né? Ou então eu posso multiplicar B e C e depois multiplicar por A, tá? Mas quando eu digo assim, vou multiplicar A e B e depois eu multiplico por C aqui, tá? Não, tá? Quando eu digo multiplico A por B, depois multiplico por C na ordem que aparece lá, tá? Depois do B. Porque a ordem que eu escrevo as matrizes importa assim, se ela está à direita ou à esquerda, isso faz diferença, tá? O que não faz diferença é se você tem 3 produtos para fazer, qual você vai operar primeiro, sendo que depois você vai colocar na mesma ordem, ok? Bem, então é isso. Se você tem 3 matrizes, tá? Se você tem 3 matrizes, eu tenho 3 matrizes aqui para multiplicar. Então eu tenho 2 produtos, então eu posso multiplicar A vezes B e depois multiplicar por C, tá? O C aí do lado direito, como eu já queria. Ou então eu posso também multiplicar primeiro B e C, né? E depois multiplicar por A, mais o A estando aqui do lado esquerdo, tá? E aí eu tenho uma igualdade. Se por acaso eu venho e coloco o meu A aqui, né? Não, aí aqui isso já não é verdade, tá? Mas se eu coloco o A aqui, aí tudo ok, tá? Então, é isso, a associatividade. Da mesma forma que você tem com números, tá? Bem, a outra coisa é em relação à distributiva, tá? A gente viu isso em relação à multiplicação por um número, não foi? Por um número, por um escalar. E a mesma coisa vai valer para matrizes. Então, se você está multiplicando uma soma de 2 matrizes por outra, então você pode fazer a distributiva, tá? Então você tem que se C está multiplicando uma soma de A por B, então você pode distribuir. Isso fica AC mais BC, tá? E claro aí, quando eu estou falando nessas multiplicações, sempre que fizer sentido a multiplicação, né? Eu tenho aquela condição lá da quantidade de colunas da primeira, quantidade de linhas da segunda, ok? Respeitando tudo isso. Bem, e aqui, tanto faz a distributiva à direita ou distributiva à esquerda, tá? É só porque eu tinha ali, no primeiro caso, o C estava à direita da soma, tá? E neste caso, o C está à esquerda da soma. Mas, da mesma forma, eu posso distribuir, tá? Distribuir ou colocar em evidência, como você queira, tá? Então, por outro lado, se você tem essa soma, né? CA, CB, às vezes é conveniente também você colocar o C em evidência e escrever como A mais B, tá? Como em alguns casos você tem que são produtos, né? Você já tem uma matriz vezes uma soma e é mais conveniente você distribuir, tá? E ter 2 produtos e uma soma, tá? Isso é igualdade, mas não sei se vocês notaram, mas multiplicar matrizes, digamos que é um pouco mais complicado, tá? E somar é bem simples. Então aqui, ó, você tem uma soma de matriz e uma multiplicação. Por outro lado, desse lado aqui, ó, você tem 2 produtos de matrizes e uma adição. Ou seja, eu acredito que desse lado aqui, tá, as operações ele é mais simples, tá? Ele é mais simples.
Mas para alguns efeitos pode ser que isso daqui é o que seja o mais conveniente, tá? Mas para efeito de conta mesmo, o lado direito aqui do que está escrito é mais simples. E aqui também, né, eu tenho essa quarta propriedade que ela envolve produtos, onde eu tenho matrizes e escalares. Então, esse escalar, ele pode estar multiplicando, tá? Ele pode estar aparecendo em 3 momentos e não vai fazer diferença. Pode estar multiplicando diretamente A, pode estar multiplicando diretamente B, ou pode estar, digamos que fora, né? Multiplicando o produto das duas já. Então, não vai fazer diferença, tá? No resultado. Então, quando você tem um número multiplicando as matrizes, então ele pode multiplicar diretamente uma matriz, diretamente a outra, ou você pode tirá-lo e deixar multiplicando já puramente as matrizes, produto dessas matrizes, ok? Então, são algumas propriedades que uma vez ou outra você pode estar precisando utilizar e utilizando até para simplificar uma contra outra, tá? Bem, nem tudo é verdade para matrizes, tá? Então, muitas coisas a gente está acostumado a fazer com os números, né? A gente trabalha desde pequeno com números, soma, multiplica, tudo. E a gente está acostumado a fazer várias operações e pensar que, como a gente sempre está utilizando, a gente pode pensar que é tão natural e que isso vale sempre, tá? E não é verdade. Então, por exemplo, se eu tenho dois números e eu multiplico, então, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2, ok? Tá? Vamos voltar um pouquinho mais e falar de adição, né? 2 mais 5 é igual a 7 e 5 mais 2 também é igual a 7, ok? Se eu for multiplicar, então, 2, eu tinha escrito, né? 2 vezes 3 e 3 vezes 2, tudo é verdadeiro, que é igual a 6, né? Os dois resultados são iguais. Então, ou seja, quando eu altero a ordem, né? Aquela velha história, né? A ordem não altera o produto, né? Bem, depende, né? Se eu estiver falando de matrizes, altera, ok? Então, esses resultados, né? De poder inverter a ordem que eu vou operar as coisas, em muitos casos sim é verdadeiro, mas para matrizes, por exemplo, não é verdadeiro, tá? Então, a gente pode notar algumas coisas, tá? Então, eu vou colocar aqui, destacar bem aqui, ó, não é comutativo, tá? Então, o que é esse resultado? Então, se eu tenho duas matrizes quaisquer, A vezes B, não necessariamente isso daqui é igual a B vezes A, tá? Então, a ordem aqui, ó, das matrizes, elas importam, tá? Nem sempre eu tenho uma igualdade, ok? E a gente pode notar em alguns casos. Por exemplo, pode ser que eu possa multiplicar A vezes B, mas eu não posso multiplicar B vezes A, ok? Então, aqui a situação é esta. Então, digamos, por exemplo, que eu tenho a minha matriz A, que é da ordem, então vou botar assim, A, ela é M por N, tá? E a matriz B, ela é N por P. Então, eu posso multiplicar? Sim, eu posso multiplicar, porque esse número é igual a esse. A quantidade de colunas de A é igual à quantidade de linhas de B, tá? Então, neste caso aqui, tá ok, né? Será se agora B, será se existe B vezes A, né? Se eu for multiplicar, B, ela é N por P vezes A, né? M por N. Só que agora, se você observa, ó, esse número não necessariamente é igual a esse, tá? Então, se P for diferente de M,
Então, não existe, tá? Então, pode ser que não exista, tá? Dá problema se P for diferente de M. Ok? Então, por exemplo, se minha matriz A for 2 por 3 e a minha matriz B for 3 por 4, muito bem, isso daqui existe, né? Digamos que vai ser uma matriz C do tipo 2 por 4. E a matriz B por A, né? Bem, aqui ó, justamente a diferença. Esse valor é diferente desse. Então aqui ó, não existe. A gente usa esse símbolozinho aqui, né? Não existe ao contrário e corta. Um Ezinho ao contrário, que é o de existe, né? E corta para dizer que não existe. Então, não existe. Ou seja, como é que eu posso ter uma igualdade sendo que a outra multiplicação nem sequer existe, né? A vezes B existe. Será que é igual a B vezes A? B vezes A nem sequer existe, né? Então, e ainda é interessante o seguinte, tá, e se a gente está trabalhando no caso onde P é igual a M, né? Pode acontecer algum problema? Pode, tá? Então, aqui, nessa situação, ó, a gente tem A, né, vezes B, aqui existe, a condição é igual. Se a gente pegar P igual a M, então, quando a gente pegar B vezes A, então, também vai existir, ok? Então, muito bem. E, então, A e B existe, e B, A também existe, certo? Mesmo nessa situação, pode ter problema sim, pode-se ter problema, tá? Então aqui a gente tem um exemplo. Então eu disse que pode ser que tenha problema. Então, às vezes, o resultado pode ser que dê igual e pode ser que não. Então, a gente não consegue garantir. Então, no geral, a gente não tem comutatividade. Então, se você pega, por exemplo, essas duas matrizes A e B, 2 por 2, 2 por 2, então existe BA, existe AB, tá? Quando você faz o produto aqui, AB, você encontra essa matriz, certo? Quando você multiplica B por A, tá? Então você encontra esse outro resultado, ok? E aí você observa, apesar de existirem, né? Apesar de existirem os resultados, o que acontece? São diferentes as matrizes, tá? Apesar de existirem, são diferentes. Então, não se tem essa comutatividade. Então, nesse caso, A vezes B, ele é diferente de B vezes A. Então, essas matrizes são diferentes, tá? Então, o resultado de comutatividade a gente não tem de forma geral, ok? Então, fiquem atentos. Por isso que a ordem que está sendo escrita, ela deve ser mantida, tá? Bem, e aí, nos, digamos, raros casos onde se tem essa igualdade aqui, ó, tá? Nos casos onde isso chegar a acontecer, a gente diz que essas duas matrizes elas comutam, tá? Então não são todas as matrizes que comutam. Por exemplo, essa matriz A aqui e essa matriz B aqui, elas não comutam, tá? Quando isso acontecer, A, B for igual a B vezes A, então a gente diz que A e B elas comutam, ok? Bem, só um instante. E aí, outra coisa que é importante a gente destacar, que seria justamente o cancelamento, tá? A gente também está acostumado a trabalhar com a situação seguinte: se o produto de dois números são zeros,
dá o resultado zero, então é porque um deles é igual a zero, tá? De forma diferente é o seguinte, não tem dois números que você pegue, dois números que não são zeros, tá? Que quando você multiplica, ele dá zero. Então imagina aí dois números que são diferentes de zero, que quando você multiplica dá zero. Por exemplo, pegar 1 e 3, o resultado dá 3, não dá zero. Se você pega 5 e 7, dá 35, não dá 7. Não tem como você pegar dois números, né, que não sejam zero, você multiplicar que o resultado dê zero. Ou seja, se deu zero é porque um dos números já era zero. Isso com números, mas com matrizes isso não vale, tá? Você consegue sim matrizes que não são as nulas, que quando você multiplica você encontra a matriz nula, tá? Então, por exemplo, você pode olhar essa matriz, tá? Ela não é a matriz nula. Essa daqui também não é a matriz nula, mas quando você multiplica, você encontra a matriz nula, tá? Então, aí você tem um exemplo mostrando que existem matrizes desse tipo, tá? Isso não acontece com números, tá? Mas acontece com matriz, ok? Bem, e aí uma coisa que não acontece, né? É justamente essa aplicação de você poder cancelar, né? Garantir que seria zero. Então, ó, bem, você não tem, né? Essa expressão aqui, né? Não é válido isso daqui, tá? No sentido de, se o produto da matriz nula, você não consegue garantir, né, que essa daqui é igual a zero ou a outra é igual a zero, tá? Ok? Você não consegue. Diferentemente de quando você está trabalhando com números, ok? Então, são algumas sutilezas que você deve estar atento. Então, com matrizes não se tem comutatividade e também se um produto dá zero, você não pode garantir que uma das duas matrizes são zero, tá? São nulas, né? Bem, então, aqui também tem alguns exercícios. Aqui, você só tem que verificar, né, no primeiro. Vou comentar e vai ficar como exercício para vocês. Então, você tem que calcular quem é A vezes B, tá? Você tem que calcular quem é B vezes A. Claro que vai ficar dependendo de X e Y aqui, né? Essas matrizes que você encontrar. E aí, para que elas comutem, você tem que ter uma igualdade. Então, você vai encontrar aí uma expressão que deve ser satisfeita, tá? Pelas suas variáveis, tá? Então, você vai ter um sistemazinho para resolver. E você encontra as condições sobre x e y e aí você resolve, tá? Aqui, essa questão é bem simples, você vai usar as propriedades até, né? Eu vou só começar aqui, mas, por exemplo, você pode pensar que essa daqui é uma matriz C, tá? Então, você pode distribuir, tá? Você pode distribuir aqui. Então, quando você distribuir, isso daqui vai ficar A vezes C, vou até escrever assim, mais B vezes C. Só que quem é C, né? Eu só chamei aquilo ali de C, não foi? Então, é A vezes A menos B mais B vezes C, que no caso é A menos B. E aqui você distribui novamente, ó. Você soma aqui, distribui aqui, distribui aqui, distribui aqui, distribui aqui. Então, aqui ficaria A vezes A, que é A ao quadrado, menos AB, ali vai ficar mais AB, menos B ao quadrado. Aí, né, você já poderia vir de cá e fazer isso, tá? Tá, cancela. Aqui eu tenho menos AB mais AB. Cuidado, isso não é verdade, certo? Não sempre. Então, eu tenho que utilizar o seguinte, que elas comutam, tá? Porque, ó, aqui é A vezes B e aqui é B vezes A. Então, se eu não dissesse que elas comutassem, então eu não tinha como cancelar,
como elas comutam, então AB é igual a BA, né? Então, como uma está com sinal negativo, eu posso sim cancelar. Então, eu chego em A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, eu só tenho essa identidade se as matrizes comutam, tá? Bem, e aqui, essa outra questão, 167, vocês fazem de modo análogo, tá? Bem, e aí o que é uma matriz? O que é uma matriz transposta, tá? Bem, a definição ela é bem simples, tá? E é o seguinte: se você tem uma matriz, então você já lhe é dada uma matriz, que nesse caso aqui é essa matriz A, tá? Então aí não vai importar a ordem dela, o tipo, né? Uma M por N. E aí você vai chamar de transposta de A, e você vai denotar por AT, tem esse Tzinho em cima, às vezes é minúsculo, às vezes é maiúsculo, tá? Uma outra matriz, certo? E como que você obtém essa matriz? Bem, essa matriz transposta é justamente quando você vai transpor linha e coluna, daí o não, certo? Então, por exemplo, eu acho que fica mais claro a gente ver nos exemplos, tá? Então é o seguinte, você tem essa matriz A, e aí, ó, você tem aqui essa primeira linha e essa segunda linha. Quando você transpor, essas linhas vão se transformar em colunas. Então, você tem a matriz A, e aí, quem que vai ser a transposta, né? O que você tinha de linha, ó, vira coluna. Então, AB era a primeira linha, agora ela vai ser a primeira coluna. CD era a segunda linha, agora ela é a segunda coluna, tá? Então, observe. Se você tem aqui a matriz A, certo? Primeira linha ABC. Então, quando você for fazer a transposta, isso vai virar a primeira coluna. D é F, é a segunda linha. Então, agora ela vai virar a segunda coluna, tá? Nesse terceiro exemplo, a única linha dela vai virar a única coluna quando você estiver falando da transposta, tá bem? Então, é isso. É só você transpor a linha pela coluna, tá? E aí, o importante é o seguinte, quando você faz isso, se a sua matriz A, ela é uma M por N, tá? Então, a matriz transposta dela, tá? Ela vai ser N por M. Ela era M por N, agora é N por M. Observe que troca a ordem, tá? Certo? Justamente, né? Porque o que era linha virou coluna, então a quantidade de linha de uma é a quantidade de coluna da outra, tá? Por isso. Bem, e aí a gente tem algumas propriedades, tá? Seguinte, a transposta da transposta, ela volta a ser a própria matriz, tá? Por quê, né? Digamos, fazer um exemplo. Então, digamos que agora você quisesse fazer a transposta dessa matriz aqui, tá? A transposta dessa. Então, ela é AT, mas eu vou pegar a transposta dela. Eu vou usar a letra maiúscula, que eu não gosto desse T pequeno, não. Então, AT já é essa matriz aqui, certo? E aí eu quero pegar a transposta dela. Então, o que aqui ia ficar, né? Bem, o que é linha vira coluna, tá? Então, ó, vou até mudar de cor aqui. Essa primeira linha vai virar para mim a coluna. Então, vai ficar A, D, tá? Segunda linha vai virar a segunda coluna. Então, é B e E, tá? E a terceira é C e F. E observe que isso é justamente o que eu tinha lá atrás, tá? Então, quando você faz a transposta e depois transposta de novo, volta para a sua matriz original, tá? Isso é o que diz essa primeira propriedade, ok?
E assim, eu estava fazendo o quê? Pegava linha, escrevia como coluna. O processo é equivalente, você pode imaginar, vou pegar linhas e levar para, pegar colunas e levar para linhas, tá? É a mesma raciocínio, é o mesmo. Bem, quando você pega a transposta de uma soma, tá? É só você somar as transpostas, tá? Então, essa identidade me diz isso, tá? Então, quando eu vou fazer a transposta de uma soma de duas matrizes, é só eu somar a transposta de cada uma delas, tá? Basicamente isso, pode ajudar em algum momento ou outro, ok? Quando eu vou fazer a transposta de uma matriz, né, onde ela é o produto de um número para uma matriz, eu tenho. Então, o que acontece, né? Esse número ele não é afetado pela transposta, então a transposta fica apenas sobre a matriz A, certo? Então eu estou fazendo a transposta, né, de K vezes A, só que K é um número. Então esse K, ó, ele não é afetado pela transposta, né? Digamos que ele sai, e aí eu pego a transposta somente da matriz, ok? E aí, claro, fica sendo multiplicado por esse número ainda. Bem, agora, digamos que o mais inesperado, né, acontece quando você está trabalhando com produto de matrizes. Quando você vai pegar a transposta de um produto, né, ó, então você tem a transposta de A vezes B. Então, o mais esperado, digamos, né, se você, digamos assim, se você fosse esperar um resultado, é que você tivesse transposta de A vezes transposta de B, certo? Só que não, né? Na verdade, a ordem fica diferente. Então, não é a transposta de A vezes a transposta de B. É a transposta de B vezes a transposta de A, tá? Então, se você tem um produto e calcula a transposta, se você vai, digamos que, distribuir essa transposta, altera a ordem das matrizes, tá? Bem, e o que é uma matriz simétrica? Tá? Matriz simétrica é a situação onde a matriz é igual à sua própria transposta, tá? E isso só vai acontecer com matrizes quadradas, ok? Bem, e para isso, né, basta você olhar as matrizes espelhadas, né, em relação à diagonal. Então, aqui você tem a diagonal, certo? Aqui você tem a diagonal e aqui você tem a diagonal. Então, ó, quando você olha, aqui são iguais. Então, essa matriz vai ser simétrica, tá? Ó, aqui, aqui e aqui são todos iguais. Os pares, né? Ó, os pares são iguais, tá? Aqui, ó, esta, aqui, ó, são iguais, tá vendo? Aqui, aqui e aqui. Então, nesse caso, elas são iguais. Não importa o que está acontecendo na diagonal, tá? É só você olhar a simetria, tá? E a definição mais algébrica, né, é esta, tá? A definição mais precisa é essa. É quando os elementos A e J for igual ao elemento AJI, tá bem? Que é justamente isso, né? O elemento, por exemplo, quem é o elemento? Eu estou dizendo que o A21 tem que ser igual ao A12. Então, esse elemento, ó, é o A12. Ele tem que ser igual ao elemento A21. Então, essa verificação que a gente estava fazendo, tá?
Então é quando os elementos da forma A e J for igual ao elemento AJI, ok? E a forma prática é essa, você espelhar em relação a diagonal principal, verificar essas desigualdades, tá? Bem, e antissimétrica é quando você tem esse sinal de menos aqui, tá? Quando você calcula a transposta, você não tem uma igualdade exatamente, mas aparece esse sinal de menos, tá? Então esse sinal de menos daqui, ó. Então, o que vai acontecer em relação à simétrica, né, é que você vai ter os elementos, digamos, iguais, porém com sinais invertidos, tá? Então você vai ter somente que os sinais invertidos, tá? Então, se de um lado tinha 1, do outro lado tem que ter menos 1, certo? Se tinha 3, do outro lado tem que ter menos 3. E na diagonal principal agora, ó, tem que ser todos iguais a 0 aqui, tá? Então, para ser antissimétrica, a diagonal principal toda é igual a 0, tá? E os demais elementos, eles são, digamos, iguais, porém com sinais diferentes, tá? Sinais trocados. Bem, aqui tem mais alguns exercícios para vocês se exercitarem, tá? Então, são bem simples. Esses primeiros são bem simples, é só você usar as propriedades para encontrar quem são essas matrizes X, né? Então, por exemplo, a 173, tá? Determinar x, y, z para que essa matriz AI seja simétrica. Então, bem, para verificar que ela é simétrica, então, esse elemento tem que ser igual a esse, então daí você já tem que x tem que ser 2. Este tem que ser igual a este, daí você já tem que y tem que ser 5. Este tem que ser igual a esse, então daí z já tem que ser igual a menos 4, tá? Esses exercícios são simples, assim, que você faz de uma forma rápida, tá? Aqui, da mesma forma, só que para verificar que é antissimétrica, tá bem? Talvez um exercício interessante seja esse último aqui, tá? Esse daqui é só para você trabalhar com as propriedades, tá? Então, por exemplo, aqui o mais interessante é essa terceira questão. Então, por exemplo, você quer descobrir quem é x, tá? Então, o que é que você vai fazer? Então, primeiro, xt, ele é igual a 1/3. Vou chamar essa daqui de A e essa daqui de B, tá? Só para não escrever muito. É 1/3, que eu estou dividindo por 3, né? De A menos B, ok? Então, o que é que eu vou fazer, né? Eu quero x, então eu vou passar a transposta dos dois lados, tá? Então, eu vou calcular a transposta aqui e vou calcular a transposta aqui. Só que a transposta da transposta volta a ser x, tá? Aqui, esse 1/3 é só um número. Em relação à transposta, ele pode sair, tá? Então, 1/3 ele sai normalmente. E ali vai ficar a transposta de A menos B. Só que eu já vi que a transposta de A menos B não tem problema nenhum, é só pegar a transposta de cada uma delas. Então, A transposta menos B transposta. Certo? Eu escrevi A e B para não escrever tanto, mas você sabe quem é a transposta, né? Então, 1/3. Então, você tem ali 1, 2, 7. Transposta, né? Menos. E aí você tem que fazer quem é a transposta, né? E fazer as operações. Eu não vou terminar, mas aí já deixei digamos que na marca do pênalti aí para você fazer o gol, tá? Então, bem, é isso. E daí você só continua, tá? As anteriores são todas mais simples do que essa questão, tá? Bem, e aí, aqui o último tópico da aula, né? Que é justamente sobre matrizes inversíveis, tá? Só beber uma água.
Bem, aqui a gente vai estar trabalhando com matrizes quadradas, tá? E aí, eu tenho uma matriz quadrada de ordem n, tá? E aí a gente vai dizer que essa matriz A, ela é inversível, né? Ou que ela possui uma inversa, quando existir uma outra matriz, certo? Uma certa matriz B, onde essa igualdade aqui for verdadeira. Lembrando, quem é esse n? E n aqui é a identidade. A identidade é de ordem n, tá? Então, são aquelas matrizes, né? Que na diagonal principal é 1 e aqui tudo é 0, tá? A gente viu na aula passada. Então, bem, eu quero que A vezes B dê a minha identidade e B vezes A também dê a identidade, tá? Então, eu tenho a matriz A. Se eu conseguir uma matriz B, tá ok, né? A vezes B seja a identidade e B vezes A seja a identidade, né? Então, A é a matriz que já foi dada. B é a que eu quero saber se existe. Se existir essa matriz B satisfaz essas condições, então eu digo que a minha matriz A ela é inversível, tá? E eu digo que essa minha matriz B é a inversa de A, tá? E aí eu posso denotar por, né, A menos 1, ok? Então pronto. E aqui eu tenho um resultado que me diz o seguinte, que quando existir, ela é única, tá? Ela é única. Se existir a inversa, ela é única, tá? Essa matriz B, quando existir, ela é única. Então, daí, né, quando ela for inversível, ou seja, quando existir essa inversa, eu digo que ela vai ser a inversa de A, e a gente denota por essa letrinha aqui, tá? Que é A menos 1, que é justamente para indicar a inversa, ok? E aí, a gente pode estar reescrevendo aquela identidade ali, né? Então, essa inversa, que é A menos 1, ela é justamente B, né? B, então, é essa inversa A menos 1 aqui, A menos 1. Então, aquela identidade lá, que a gente tinha escrito, se transforma em A menos 1, A igual a identidade, certo? Então, bem, mas tudo vai depender do ponto que existe essa matriz B, né? Ou seja, a mesma coisa, existe essa inversa de A, essa matriz que satisfaz essas identidades, né? Então a resposta é em para algumas matrizes sim, para outras matrizes não. Ou seja, algumas matrizes são inversíveis, outras matrizes não serão inversíveis, tá? Por exemplo, o exemplo bem simples é a matriz nula, tá? A matriz nula, ela não é inversível, tá? Porque se eu pegar a matriz nula vezes qualquer outra, né, sempre vai dar 0, que não é a identidade, tá? Então, não existe uma matriz B que eu multiplico pela nula que dê a identidade, porque sempre dá 0. Então, essa matriz nula, ela não é inversível, tá? Por outro lado, né, eu tenho um exemplo aqui, ó, essa matriz A, ela é inversível, e tá aqui a inversa dela, tá? Então, aí o que é que você faz, né? Você multiplica A vezes A menos 1 que ele deu aí, para você tentar verificar. Então, o que é que você faz? Primeira linha por primeira coluna, dá esse resultado aqui, né? Que vai dar 7 menos 6, certo? Depois, primeira linha, segunda coluna, então vai dar menos 3, mais 3, 0. Depois,
segunda linha, primeira coluna, dá 14 menos 14, 0, tá? Depois você tem segunda linha, segunda coluna, 6 menos 6 mais 7, 1. Então, deu a identidade. Então, essa parte tá ok. Agora você vai multiplicar, ó, a menos 1 por A. Então, observe que agora está na ordem contrária, tá? Então, primeira linha, primeira coluna, 7 menos 6, 1. Muito bem. Agora, primeira linha, segunda coluna, então vai ficar 21 menos 21, 0. Agora, segunda linha, primeira coluna, então vai ficar menos 2 mais 2, 0. Depois, pega agora a segunda coluna, então vai ficar menos 6 mais 7, 1. Então, ok. Com isso, também verifica a outra identidade. Então, de fato, essa matriz que ele deu aqui, tá, é a inversa. Então, essa matriz aqui, né, é a inversa de A. Tá? Então, a gente só fez verificar. Então, existem matrizes que são inversíveis, outras não são inversíveis. Tá? Bem, mas a pergunta mais interessante é você descobrir a matriz inversa. Tá? Então, dada uma matriz, será que ela é inversível? Né? Ou seja, existe a inversa? Tá? Então, como que você faz? Então, o procedimento, na verdade, é esse. Né? Foi dada a matriz, então você vai chamar uma matriz inversa. Então, essa matriz aqui, ó, é de ordem 2. Então, a inversa também tem ordem 2, tá? Então, a inversa sempre vai ter a mesma ordem da sua matriz. Então, aqui você vai chamar de A, B, C e D. Ou seja, saber se existe, né? Saber se existe a inversa, agora é você saber se existe A, B, C, D, que quando você multiplique A vezes A menos 1 e A menos 1 vezes A, dê a identidade, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai, de fato, agora multiplicar, tá? Então, você vai ter que multiplicar. Então, aqui, ó, você tem A menos 1 vezes A. Então, A menos 1 vezes A. E aí, isso você quer, né, que seja justamente a identidade de ordem 2. Ok? Então, aí você vai, de fato, multiplicar aqui. Então, você vai multiplicar esse vezes esse, o resultado está aqui, tá? Então, este vezes esse, o resultado está aqui. Este, né, vezes este, o resultado aqui. Este vezes este, o resultado aqui. E aí, ó, agora você tem a igualdade de duas matrizes. Então, você vai comparar os elementos, tá? Ó. Então, este é igual a este e este é igual a este, tá bom? Então, com isso, você ganha esse sistema bem aqui, tá? E aí, o outro sistema, você ganha daqui, ó. Este e este, perdão. Este tem que ser igual a este e este tem que ser igual a este. E aí você ganha esse outro sistema aqui, tá? Então, a gente separou pelas letras, né? A gente viu ali que nas primeiras era A e B, agora nas segundas são C e D. E aí você vai resolver os sistemas, tá? Se por acaso você resolve os sistemas, encontra os valores de A, B, C e D, ótimo, tá? Se por acaso esses sistemas derem algum problema, então é porque não existem algumas dessas variáveis, então não existe a inversa, tá? Muito bem. Então você encontrou A, B, C e D, tá bom? Só que
Essas suas condições, elas partiram dessa condição bem aqui, tá? Então, esses seus valores para A, B, C e D partiram daquela igualdade. Agora você só tem que verificar a contrária, tá? Então, daqui, né, a sua suspeita ainda, né, nem suspeita, a candidata. Sua candidata a ser a inversa, né, é A, que você achou que era 11 sobre 2, B, que é 7 sobre 2, né, C, que é 5 sobre 2, e D, que é menos 3 sobre 2. Tá? Essa é a sua candidata. Então, ela vai satisfazer essa condição, né? Você tem essa condição aqui. É ok, porque foi dela que você partiu. E agora você tem que verificar essa outra aqui, tá? Então, você só verifica. Então, A, que é o que você já tem, a sua candidata, que é a menos 1 aqui, candidata, e você vai multiplicar, tá? De fato, este vezes este, 1, tá? Este vezes este, 0. Este vezes este, 0 novamente, tá? E este vezes este, 1. Então, quando você verifica aqui, então este outro passo está ok, então verificou as duas identidades, e a sua candidata agora, na verdade agora não é mais candidata, ela já está comprovada, então de fato ela é a sua inversa, tá? Então, lembrando, o procedimento, até você chegar nos sistemas, ele é padrão, tá? E aí, se você conseguir resolver, você tem uma candidata. Pode ser que você chegue em um sistema que seja impossível, tá? Que tenha vários problemas. Então, daí, não vai dependendo do sistema que você chegue, não vai ter solução, tá? Então, vou, por exemplo, fazer o caso aqui dessa matriz B, vamos fazer aqui, tá? Então, B, neste caso, é 2, 5, 1 e 3, tá? Aí, a minha candidata, a inversa aqui, eu vou estar chamando de A, B, C e D, tá? Então, eu posso começar de qualquer forma, eu vou começar aqui com B vezes B a menos 1, tá? No caso é 2, 5, 1, 3, A, B, C, D. Isso daqui eu quero que seja a identidade. Vou proceder com as multiplicações aqui, essa primeira multiplicação, tá? Então vai ficar 2A mais 5C, tá? Multiplicando primeira linha, primeira coluna. Agora a primeira linha, segunda coluna, vai ficar 2B, né? 2B mais 5D, certo? Agora, segunda linha, primeira coluna, vai ficar A mais 3C. Segunda linha, segunda coluna, vai ficar B mais 3D. Aqui igual a identidade, tá? Bem, vou comparar... Ops, minha identidade aqui não está correta. 001. Agora sim. Vou comparar, né? Então, primeiro eu vou observar as que têm incógnitas iguais. Então, esta e esta tem que ser igual respectivamente a esta e esta, tá? Então, eu vou escrever logo este sistema. Então, 2A mais 5C igual a 1. E aqui A mais 3C igual a 0. O outro sistema é dado pelas outras, então vai ficar 2B mais 5D, que é igual a 0, e B mais 3D igual a 1. Então, aí eu tenho dois sistemas para resolver, tá? Então, bem, vou fazer o seguinte. Aqui
você pode resolver o sistema como você preferir, tá? Aqui eu vou simplesmente fazer o seguinte: A igual a menos 3C, aqui da primeira equação, vou utilizar isso, substituir na primeira, tá? Aí eu vou substituir aqui na primeira equação, vai ficar menos 6C mais 5C igual a 1, tá? Então vai ficar, na verdade, menos C igual a 1, então C igual a menos 1, ok? Daí, então, A é igual a 3, tá? Como C é menos 1, então, o A vai ser 3, ok? Bem, aí você pode resolver também o outro sistema, tá? Aqui nesse outro sistema eu vou fazer o seguinte: vou usar um módulo diferente, vou multiplicar de baixo por menos 2, tá? Então eu vou multiplicar por menos 2, certo? E vou somar na primeira equação, ok? Então quando eu fizer isso, vai ficar menos 2b mais 2b, então vai anular. Aqui vai ficar menos 6d com mais 5d, vai ficar menos d, né? E aqui vai ficar menos 2 mais e, né? Aí já encontro quem é d, certo? Bem, e com isso, né, sabendo quem é D, eu posso encontrar quem é B. B é igual a 1 menos 3D, tá? Então D é 2, né? Aqui. Então vai ficar 1 menos 3 vezes 2, 6, menos 5, tá? Então, a minha candidata lá, B a menos 1, então agora é justamente A, que eu achei que era 3, tá? B, eu achei que era menos 5, C, que foi menos 1, e D, que é 2. Então, falta verificar agora a condição B a menos 1B, tá? Que no caso vai ser 3 menos 5, menos 5, menos 1, 2, vezes B, que é 2, 5, 1 e 3, e verificar que isso daqui de fato dá identidade, tá? Então, quando eu multiplicar, aqui ó, primeira linha, primeira coluna, vai ficar 6 menos 5, 1. Primeira linha, segunda coluna, vai ficar 15 menos 15, 0. Aqui vai ficar segunda linha por primeira coluna, vai ficar menos 2 mais 2, 0. E segunda linha, segunda coluna, vai ficar menos 5 mais 6, 1. Então, de fato, é essa daqui, tá? De fato, é a minha inversa, tá? Então, esse é o procedimento que você pode fazer também para a matriz A e para a matriz C. Você verifica que tem ou não essas inversas, tá? Então, quanto que pode dar problema para não existir a inversa? Na hora de resolver o sistema, tá? Se der algum problema na hora de resolver o sistema é porque não tem a inversa, certo? Essa 177, tá? O procedimento é o mesmo, só que na hora de supor quem é a sua matriz, como essas matrizes são de ordem 3, as inversas também terão ordem 3. Então, na hora de chamar a inversa, então A menos 1, então vai ser de ordem 3, né? Então, você vai ter que botar mais letras, então vai ser A, B, C, né? D, E, F, G, H, I, certo? Você vai ter mais letras, então vai ser mais incógnitas para você resolver, o problema só vai ser esse, e na hora de resolver o sistema também vai ficar um sistema de ordem 3, tá? Mas o procedimento é o mesmo. A 178, né,
ela está até respondida aí, né? Você tem aqui uma solução que ele lhe diz, por exemplo, como que você pode utilizar essa questão da inversa para resolver um sistema dessa forma, tá? A partir do momento que você tem a inversa, então você pode encontrar essa matriz X aí, ok? E aqui também é dada uma outra solução, tá? Justamente essa, né, que eu estou utilizando na verdade. Que você, quando você multiplica tudo pela inversa, então você tem uma expressão para x, né, que é a inversa de A vezes o que você está chamando de B, ok? E aí, como baseado no que foi feito aí anteriormente, você tem essa questão 79, que é só para aplicar o que foi aprendido, tá? Então, aqui a gente encerra essa aula, tá? Lembrando que tem essas questões, mas eu vou também elaborar uma lista de questões, tá? Para vocês. Então, por hora, vocês podem tentar essas, tá? São questões mais simples, até para você ir testando aqui se compreendeu o conteúdo da aula, mas eu vou elaborar uma lista mais no nível, né? Um nível um pouco melhor para vocês irem treinando, tá bem? Então, até a próxima.